Imagine o silêncio do espaço. Um vazio imenso, escuro e infinito. Agora imagine 3 homens presos em uma pequena nave espacial, suspensos entre a vida e a morte. Entre a Terra e a Lua. Era 20 de julho de 1969. A humanidade prendeu a respiração. Milhões de pessoas diante do televisão, rádios sintonizados em todos os cantos do planeta, olhos voltados para um objetivo. Parecia impossível. Chamaram a missão de Apollo 11. Um número que hoje simboliza história, coragem e engenhosidade humana. Mas por trás desse nome havia uma corrida desesperada contra o tempo. Contra erros, contra o medo. Porque ninguém, até então, jamais ousara tanto. Aquele dia não foi apenas o dia em que o homem pisou na Lua. Foi o dia em que toda a humanidade compreendeu que sonhos, mesmo os mais ousados, podem se tornar realidade. Esta não é apenas a história de uma missão espacial. É a história de uma jornada que mudará para sempre nossa visão do que é possível. A história secreta da NASA, da Apollo 11 e da chegada do homem à Lua. Tudo começou muito antes de 1969. Nas décadas de 1950 e 1960, o mundo estava dividido em duas. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Duas superpotências. Duas ideologias. Duas visões de futuro. Não se tratava apenas de um desafio político ou militar. Era uma corrida para provar quem conduziria o destino da humanidade. E o espaço tornou-se o novo campo de batalha. Os soviéticos atacaram primeiro. Em 1957, eles lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial. E 2 anos depois, Yuri Gagarin realizou o feito, o primeiro homem no espaço. O mundo inteiro aplaudiu, enquanto os Estados Unidos tremiam. O presidente John F. Kennedy compreendeu que não bastava apenas recuperar o terreno perdido. Ele precisava estabelecer uma meta tão ousada que transformasse a derrota em vitória. E assim, em 1961, ele proferiu as palavras que mudaram a história. Decidimos ir à Lua não porque seja fácil, mas porque é difícil. Era uma promessa ao povo americano. Mas também era um desafio impossível, naquele momento. Naquela época, os Estados Unidos nem sequer possuíam a tecnologia para cogitar uma jornada desse tipo. A NASA recebeu uma tarefa enorme: transformar um sonho em realidade em menos de 10 anos. Uma empreitada que exigiria ciência, sacrifício, coragem e vidas humanas. Tornar a Apollo 11 uma realidade não se resumia apenas a construir um foguete. Isso significava inventar um universo inteiro de tecnologias que nunca haviam existido antes. O foguete Saturno V, com mais de 110 metros de altura, foi projetado para impulsionar toneladas de metal, combustível e sonhos lançados ao espaço. Cada componente era um risco. Cada detalhe podia ser comprometido. Trilharam a tênue linha entre o triunfo e a tragédia. Os engenheiros trabalharam incansavelmente, dia e noite. Atrás deles, milhares de trabalhadores, técnicos e cientistas. Um exército silencioso que ninguém jamais veria na televisão. Mas foi isso que tornou a missão possível. O medo não era apenas o do desconhecido. Era a consciência de que cada teste mal-sucedido poderia custar vidas humanas. E houve muitos fracassos. A memória da Apollo 1 pesava como uma pedra de moinho. Em 27 de janeiro de 1967, durante um teste em solo, um incêndio na cabine matou 3 astronautas. Gus Grissom, Ed White e Roger Shafefer. A NASA entendeu que o erro era fatal. E daquele dia em diante, cada parafuso, cada cabo, cada parafuso era verificado como se a vida do mundo inteiro dependesse disso. A preparação para Apollo 11 não se limitou apenas à engenharia. Foi um ato de fé na inteligência humana. Porque cada simulação, cada treinamento, cada teste era um passo rumo ao desconhecido. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins não eram apenas homens. Eram símbolos. Eram os rostos de uma humanidade prestes a tentar o impossível. Em 16 de julho de 1969, às 9h32 da manhã, a Flórida tremeu. Um rugido cortou o ar, e o Saturno V, a máquina mais poderosa já construída, anunciou sua chegada. Feito pelo homem,
subiu aos céus. Milhões de pessoas assistiram ao vivo. Os olhos do mundo estavam fixos naquele foguete que levava consigo não apenas 3 homens, mas também as esperanças de toda uma civilização. A jornada até a Lua não foi uma linha reta. Assim que alcançou a órbita da Terra, ocorreu uma manobra crucial. O módulo de comando separou-se do estágio central do foguete, girou e acoplou-se ao módulo lunar, chamado Eagle. Só então a espaçonave estava pronta para empreender a longa jornada até seu objetivo. Poucos minutos depois, a Terra permaneceu atrás deles, transformando-se em um pequeno globo azul suspenso na escuridão. Uma imagem que ninguém jamais vira como aquela. E uma que mudaria para sempre a percepção do nosso planeta. Frágil, solitário, precioso. A bordo, Armstrong, Aldrin e Collins seguiram procedimentos milimétricos. Cada movimento era calculado, cada respiração monitorada. Erros não eram permitidos. Michael Collins permaneceu em comando do módulo central, que posteriormente permaneceria em órbita lunar. Armstrong e Aldrin, no entanto, teriam a tarefa mais perigosa, a descida até a superfície no Eagle. A viagem durou 3 dias. 3 dias suspensos entre o silêncio e o infinito. 3 dias durante os quais o mundo inteiro prendeu a respiração. E então chegou o momento mais esperado. A descida à Lua. Mas nada correu como planejado. Assim que alcançaram a órbita lunar, Armstrong e Aldrin entraram no módulo lunar Eagle. Após as verificações finais, o pequeno veículo separou-se do módulo de comando, deixando Michael Collins sozinho em órbita ao redor da Lua. A partir daquele momento, os 2 astronautas iniciaram a fase mais arriscada da missão. A descida à superfície. O módulo lunar Eagle começou a descer. Armstrong e Aldrin observavam os monitores, seguindo os procedimentos, mas logo perceberam que algo estava errado. Os instrumentos estavam emitindo alarmes. O computador, sobrecarregado com cálculos, começou a apresentar erros. Por um instante, pareceu que tudo poderia dar errado. Da Terra, em Houston, as vozes os controladores de voo ficaram tensos. O mundo não sabia, mas naquele momento, a missão corria o risco de fracassar. E como se isso não bastasse, o local de pouso planejado estava cheio de pedras. Se tivessem pousado ali, o Eagle teria capotado. E com ele, o sonho da humanidade. Armstrong então assumiu o controle manual. Com uma calma glacial, ele guiou o módulo pelo terreno irregular, buscando um local seguro. Cada segundo consumia combustível precioso. Cada batida do coração aproximava a sombra da catástrofe. Por fim, restavam menos de 30 segundos de autonomia. Então, uma voz: Houston, base da tranquilidade. A águia pousou. Um silêncio sepulcral, seguido por uma explosão de aplausos, gritos e lágrimas. O mundo inteiro, pela primeira vez, entendemos que tínhamos conseguido. Era 20 de julho de 1969. O homem havia chegado à Lua. Poucas horas após o pouso, a escotilha do módulo se abriu. Neil Armstrong, com o coração batendo mais rápido, mais do que nunca, desceu lentamente a escada da águia. O mundo inteiro assistiu. 650 milhões de pessoas. A maior transmissão televisiva ao vivo da história. Um planeta inteiro unido em um único instante. E então, as palavras que ficariam gravadas para sempre. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. A poeira lunar subiu sob sua bota. Naquele instante, o sonho de gerações se tornaram realidade. Buzz Aldrin se juntou a ele pouco depois. Os 2 astronautas caminharam pela superfície silenciosa e hastearam a bandeira americana. Instalaram instrumentos científicos e coletaram amostras de rochas. Cada gesto era carregado de significado. Cada movimento era história. Enquanto isso, Michael Collins, que permaneceu em órbita, observava tudo de cima. Sozinho, mas consciente de fazer parte de algo que ninguém esqueceria. Na Terra, as pessoas aplaudiram, choraram e se abraçaram. Por uma noite, as fronteiras e divisões políticas do mundo se dissolveram. Não foram apenas 3 homens que chegaram à Lua. Toda a humanidade chegou.
Após 21 horas na superfície lunar, era hora de retornar. Armstrong e Aldrin subiram no módulo Eagle, deixando pegadas para trás, que duraria para sempre. A ascensão ao o módulo de comando ainda estava repleto de incertezas. Uma falha, um erro, e eles estariam presos na Lua, destinados a morrer longe da Terra. A Casa Branca também havia preparado um discurso para o caso de eles não retornarem. Mas, mais uma vez, a determinação humana triunfou sobre o medo. O Eagle decolou da superfície e se reuniu ao módulo de comando. Collins os recebeu, e juntos os 3 astronautas embarcaram na viagem de volta para casa. Em 24 de julho de 1969, a espaçonave caiu no Oceano Pacífico. Os heróis retornaram à Terra sãos e salvos. O sonho se concretizou. A Apollo 11 não foi apenas uma vitória americana. Foi um triunfo para toda a humanidade. Porque naquele dia provamos a nós mesmos que não existem barreiras intransponíveis. A chegada do homem à Lua nos deixou isso claro. Muito mais do que bandeiras e pedras. Deixou-nos uma mensagem universal. A capacidade da humanidade de combinar engenhosidade, coragem e esperança para superar o impossível. No entanto, nem todos queriam acreditar no que aconteceu em julho de 1969. Desde o momento em que a Apollo 11 retornou, surgiram rumores, suspeitas e acusações. Alguns disseram que tudo havia sido filmado em um estúdio de cinema, que as sombras não retornavam, que a bandeira parecia se mover ao vento. As teorias da conspiração proliferaram, alimentadas pela desconfiança e pelo desejo de acreditar que tal empreendimento era grande demais para ser verdade. Mas a realidade é diferente. As evidências são esmagadoras e não vêm apenas da NASA. As rochas lunares trazidas à Terra foram analisadas por cientistas de todo o mundo, em laboratórios independentes. Ninguém duvidava de sua origem extraterrestre. Na superfície da Lua, os astronautas deixaram instrumentos que ainda funcionam hoje. Retrorefletores que refletem feixes de laser enviados da Terra, e que por mais de 50 os anos nos permitiram medir com precisão a distância entre nós e nosso satélite. E, mais recentemente, sondas enviadas à órbita lunar fotografaram os locais de pouso, os rastros deixados pelos veículos exploradores, os restos dos módulos, até mesmo as pegadas das missões Apollo. A verdade é que a humanidade realmente chegou à Lua. O fato de alguns ainda negarem isso hoje é que alguns ainda negam. Isso não diminui a magnitude da empreitada. Pelo contrário, torna-a ainda mais extraordinária. Porque nenhuma mentira resiste ao teste do tempo. Só a verdade continua a brilhar, como a luz da Lua. Hoje, mais de 50 anos depois. Ainda hoje, ao observarmos aquela pequena pegada na Lua, compreendemos que não se trata apenas da marca de Armstrong. É um sinal do que a humanidade pode alcançar quando sonha grande. A missão Apollo 11 prova que os limites não são muros, mas horizontes a serem superados. Se esta história te emocionou, junte-se a mim nesta jornada. Inscreva-se no canal, porque o próximo passo, assim como naquela época, pode começar aqui.